Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Pessoal, a gente vai falar hoje da primeira lei de Mendel, também chamada de Lei da Segregação Independente. Nessa lei, o que a gente vai estudar, pessoal? A gente está estudando as leis da hereditariedade, de que forma as características são transmitidas ao longo das gerações. E não tem como falar disso sem citar os trabalhos do Mendel. Era um monge e o Mendel tentava explicar como as características eram transmitidas ao longo das gerações. Nesse caso, ele estudou um organismo que eram as espécies de ervilha, espécies produtores de ervilhas. E aí, pessoal, ele tentava entender de que forma as características eram transmitidas entre os descendentes desses pés de ervilha. Ele tinha lá várias variedades de pés de ervilha com várias características diferentes. Então ele estudou várias características, a cor das ervilhas que eram produzidas, a textura dessas ervilhas, se eram lisas, se eram meio enrugadas, o tamanho desses pés de ervilha, enfim. Ele estudou uma série de características para tentar explicar as leis da hereditariedade. Então, pessoal, fica atento. O que o Mendel propôs nessa primeira lei? Ele propôs o seguinte: cada característica é determinada por um par de, o Mendel falava fatores. Hoje a gente sabe que são os genes. Então, o que o Mendel disse? Cada característica é determinada por um par de genes. Ou seja, se eu estudava a característica cor das ervilhas, essa característica é determinada dentro desse pé de ervilha por um par de genes. Mas, na hora desse pé de ervilha for fazer gametas para poder se reproduzir, durante a formação dos gametas, esses genes se separam de forma independente. Um não está atrelado ao outro, eles se separam. E aí, pessoal, ao passo que cada gameta só recebe somente um gene de cada par. Então, fica atento. Cada característica é determinada por um par de genes. Durante a formação dos gametas, os genes se separam de forma independente, ao passo que cada gameta só recebe um gene de cada par. Então vamos pensar, você tem aqui o pé de ervilha, ele tem um par de genes que determina as cores das ervilhas que ele vai produzir. Esse cara, para reproduzir, produz gametas. Os gametas carregam somente um gene de cada par. Esse cara tem um par, mas o gameta só carrega um gene de cada par. Pensa, esse gameta aqui vai encontrar com outro gameta de outro pé de ervilha, que também só vai ter um gene para o par da característica que aquele pé de ervilha tem. Quando esse gameta se juntar com esse outro gameta aqui, vai nascer um novo indivíduo com um par de genes também para uma determinada característica. Pessoal, o Mendel explicou isso sem nunca ter falado de gene, nunca ter ouvido falar de DNA, nunca ter ouvido falar de célula. O que o Mendel propôs foi simplesmente observando os fatos. E aí, o que o Mendel descobriu de forma genial? Ele percebeu isso aqui, ó. Um caso que a gente chama de dominância completa. O Mendel percebeu que existiam características que eram dominantes sobre outras. Ou seja, ele percebia, por exemplo, em relação à cor da ervilha, que a cor da ervilha, ervilhas amarelas, era uma característica dominante. E a característica ervilhas verdes é uma característica recessiva. Então, o gene que determina a cor da ervilha amarela é um gene dominante. E o gene que determina a cor da ervilha verde é um gene recessivo. Ao passo que, se o par de genes que esse indivíduo tiver for um par de genes diferentes, por exemplo, um gene para a cor da ervilha amarela e um gene para a cor da ervilha verde, quem vai prevalecer vai ser o gene da ervilha amarela, já que esse gene é dominante. Essa explicação é fundamental para o Mendel conseguir explicar os resultados que ele obteve. Então, pessoal, essa primeira lei é extremamente importante para entender outros fatores genéticos e hereditários que a gente vai estudar mais à frente.